e da artesã Maria Áurea. A Roca tem um trabalho apreciado, inclusive, fora do Brasil. Trabalho artesanal é também herança de família. Esse é o caso da bonequeira Cássia Macieira, que faz bonecas de pano. Ela é a primeira artesã da terceira geração de uma família que usa as bonecas também como uma forma de homenagem às mulheres. Designer, ourives e vendedor, estes são os papéis que o joalheiro Alfredo Grosso desempenha quando o assunto são as joias que ele cria. Ele vai contar pra gente como ele organiza essas etapas das joias que são feitas à mão. Temos a presença luxuosa de um artesão das palavras e dos sons. O cantor e compositor Lenine vai falar do CD Chão, um trabalho no qual reúne sons artesanais, tem canto de pássaro, som de serra elétrica, chaleira fervendo e muito mais. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Começo conversando com a Eliana, assim. O Sebrae faz uma formação de artesanato, dá uma orientação para venda. Qual é o papel dele no artesanato brasileiro? O Sebrae tem uma participação muito intensa com o setor do artesanato. Nós temos um programa que já existe há mais de 10 anos, e esse programa, ao longo do tempo, ele vai sendo modificado, aprimorado, em função das novas demandas que surgem. Um vetor importante desse programa são as capacitações, né? Capacita-se o artesão, desde a localizar sua matéria-prima, preferencialmente próxima do seu local de trabalho, e que tenha relação com a sua localidade, com o seu município, até o aprimoramento desse artesanato, e aí é uma grande discussão sobre que tipo de intervenção deve ou pode ser feita, né, neste artesanato, é um campo em aberto para debate, mas nós procuramos trazer a aproximação do design para que esse artesanato ele tenha cada vez mais qualidade e que ele expresse a territorialidade, expresse os locais e os valores do local onde eles são produzidos e desenvolvidos. Além disso... Essa intervenção é para tornar o artesanato mais chique, mais sofisticado, mais vendável? Muitas vezes se aprimora um pouco a finalização, a qualidade de acabamento. E aí sim, se coloca com mais propriedade no mercado, né? Que é um outro vetor importante de atuação do Sebrae, que é abrir portas de mercado, a participação de feiras, em eventos, e a definição mesmo, muitas vezes junto com os próprios artesãos, de que mercado é esse, onde é que eles se sentem mais confortáveis e que o produto deles tenha maior impacto para a venda e para a geração dessa importante receita e importante renda que vem do artesanato. Né? Como é que você trabalha, Maria Tereza? Bom, a Copa Roca é a Cooperativa de Artesãos da Rocinha, é uma organização que já tem mais de 30 anos. E o que a gente faz é criar uma ponte entre as técnicas artesanais, né, das artesãs que participam da cooperativa, as cooperadas, e as ferramentas do design da moda. Né? Com isso a gente faz um acesso ao mercado, um mercado mais qualificado, porque o que a gente observa muito no Brasil é uma riqueza muito grande dessas tradições culturais, que o artesanato nada mais é do que uma tradição, né? Mas um isolamento muito grande, os artesãos eles estão pulverizados pelo país, não existe uma política pública efetiva, né, que promova, que valorize o trabalho do artesão, e o que a gente vê é um distanciamento muito grande entre a produção, né, dessas pessoas e o mercado. Geralmente são mercados mais marginais, mercados muito informais, mercados que não têm demanda em escala. E a gente precisa pensar a produção artesanal relacionada a essas questões de mercado, de produção em escala, se a gente está pensando numa melhoria na qualidade de vida efetiva do artesão. Mas toda vez que o designer, que as editoras de moda, que alguém desse segmento interfere, quase sempre, não é toda vez, claro que não é toda vez, tem umas que devem interferir de uma maneira mais, digamos, agressiva, mas quando interfere com bom gosto, respeitando o regionalismo, etc.,
há um ganho, né, de qualidade de venda desse produto. Né? Com certeza. O que a gente precisa considerar, Leda, é que essas interferências, elas precisam ser feitas com muita delicadeza, né? Porque ao mesmo tempo que o designer ou o profissional da moda ela tem um conhecimento, por outro lado, o artesão, né, também tem um conhecimento, que é o fazer, é o processo de produção mesmo daquela técnica. E, por vezes, existe um desequilíbrio nessa balança, que as pessoas chegam, eu sou designer, eu faço moda e tal. Então, esquecem que o artesão, para fazer tão bem aquele trabalho, ele também precisou de anos de aprendizado, e ele precisou de anos ali, sentado, executando, para poder também ter a competência e ser o mestre que ele tem capacidade de ser. O Sebrae tem uma... Porque tinha, assim, o balcão Sebrae, tem umas coisas assim. O que tem para o artesanato? Tem diversos cursos, né? E consultorias, inclusive. Nós temos cursos de formação de preço, por exemplo, e temos consultoria exatamente nessa linha que a TT, né, coloca, que é essa aproximação do design com o saber fazer do artesão. E aí, essa mediação que ela coloca é fundamental, porque é um fazer compartilhado, né? Na medida que o artesão domina uma técnica e o designer, por exemplo, além de outros, né, profissionais, eles dominam também outros processos, ao juntar, normalmente você tem novos produtos e novas possibilidades. Mas essa mediação, ela realmente é muito delicada e ela precisa ser feita com bastante cuidado. Essa oferta também. Mas ela enriquece muito o artesanato, né? Ela enriquece bastante, né? E há mercados diferenciados. No artesanato mais tradicional, por exemplo, se a gente olha o Alto do Moura, por exemplo, né, no Recife, ou o Vale do Jequitinhonha, por exemplo, que é um artesanato mais intergeracional, né, cuja transferência do saber fazer se dá de família a família, né, na própria geração, na própria família, é um tipo de intervenção que tem uma delicadeza, eu penso, muito maior, né? Quando a gente fala de um artesanato mais contemporâneo, por exemplo, que acontece nas grandes cidades, como no Rio de Janeiro, como São Paulo, como Brasília, né? Onde esse artesão ele acaba sendo formado por diversos processos, por diversas ofertas, muitas vezes de trabalhos manuais, esse tipo de intervenção e de aproximação se dá com mais intensidade. Porque o saber fazer do artesão, muitas vezes, ele não tem uma vivência muito grande naquele processo. Mas aí, ao compartilhar com o design, ao compartilhar com alguém das artes plásticas, ao ser inspirado numa música, por exemplo, ele realmente passa a ter novas oportunidades, novas ideias, novas inspirações, inclusive. E novos mercados. Fatalmente novos mercados. Porque precisa aprender a dar o preço. Por exemplo, no Recife, a proposta do Lenine está aqui, a gente está se referindo a Recife, né? A gente fica assim. Mas, por exemplo, tem a Gorete no Recife, que tem uma linha tem uma loja e uma produção lindíssima, sabe, de coisas para casa. Ela utiliza a renda, o bordado nordestino e tal, e sofisticou aquilo de um jeito que é deslumbrante, entendeu? Então, assim, você vai... Quando a intervenção se dá de uma maneira bacana, né? Positiva, o resultado é muito bom. No fundo, termina sempre sendo positivo. A base disso aqui é troca de informação. A gente está falando de troca de informação, né? E isso aí vai aprimorar, por um lado, o artesão, que descobre uma outra utilidade para aquilo que ele fazia, por causa daquele toque do design. E muitas vezes o design vê naquela maneira direta e sem subterfúgio dele chegar naquele produto e dizer assim, como eu não pensei nisso antes, estava ali e tal. Acho que é uma troca sempre enriquecedora, cara. E é o sinal dos tempos. Hoje tem uma geração, quer dizer, tem uma geração que já está interagindo com tudo, não tem medo de nada, né? A troca de informação é o benefício para tudo. No caso do artesanato é relativo, Lenine, porque existem certos tipos de produção e certas técnicas que têm uma relação com tradições muito específicas. Então, são processos e são produções que não precisam de interferência, elas já têm a história, a identidade delas.
E muitas vezes chega o Estado ou chega uma instituição e interfere nesse artesanato, que muitas vezes esse tipo de artesanato não está no centro urbano, porque artesanato é que nem cultura, ele é muito dinâmico. Então, quando ele está no centro urbano, ele tem uma capacidade de troca muito maior. Enquanto que quando a gente está olhando assim, as cidades menores que estão no norte, no nordeste, tem uma relação muito forte, esse produto, tem uma relação muito forte com a identidade do contexto, entendeu? Do local. Então, assim, é meio delicado a gente também colocar aqui no programa que toda interferência ela é válida. Nem toda interferência é levada. Nada pode ser geral, né? Nada pode ser tudo é válido. Mas de conferência. E conferir informação, porque eu digo assim, é lógico que os elementos culturais... É uma palavra gasta, trocar, né? Mas é isso, é o verbo é esse. Trocar é muito bom. Somos um continente, né? Se você sai daqui, passa um dia em Belém, os aromas são completamente diferentes, os sabores são completamente diferentes. Como a gente entende isso? Tentando conhecer um pouco mais. Então, a arte, seja ela na expressão do artesanato, ou da música, ou da poesia, também está carregada dessa impressão regional. Sim. Mas eu estava falando mais da troca de experiência, a troca de informação, né? E isso ser uma... Eu sou de uma geração que as pessoas escondiam o jogo. Não, velho. Você escondia o jogo, você chegava naquele... Você não queria mostrar o processo. Hoje não, hoje está tudo exposto. São Google está aí para... Né? Ajudar a gente em tudo. Ou atrapalhar também. Eu falava não em interferência, mas em interação. Assim, não é de cima para baixo, é isso que o Lenino quer dizer, não é de cima para baixo. Até porque eu nem estava pensando no Estado nesse conjunto. momento, eu estava falando da troca mesmo. Mas quando você pega um artesanato, por exemplo, um paninho de bandeja, que aquela senhora aprendeu com a mãe com a mãe, ele é só aquele paninho de bandeja. E, de repente, ele pode ganhar outros formatos. Por exemplo, eu já vi o trabalho da Cristina Franco, por exemplo, com o pessoal de Santo Amaro, da purificação, que ganhou uma dimensão incrível, entendeu, no mundo da moda. É muito isso. A Goya, por exemplo, que faz um tecido africano na Bahia, maravilhoso. Também eu já vi usado pelo Chico, arquiteto, que ficou deslumbrado com os tecidos, usou na decoração. Quer dizer, isso vai quase que mixando, entendeu? No processo de mixagem. Eu não tenho aqui de cabeça, mas no livro da Adélia Borges, que é uma pessoa que eu gosto muito, né, que é bastante competente. A gente tentou trazer até. Pois é. Ela conta uma história, justamente porque ela está discutindo essa questão da interferência, ela conta uma situação específica de uma região que anos faziam, sei lá, garrafinhas de barro. E aí chegou uma pessoa e falou assim, não, garrafinha não, agora vamos fazer caixinha. E aí todo mundo, tudo bem, caixinha, passaram a fazer caixinha. Eu não me recordo do local, nem especificamente qual a peça. Mas o fato é que as pessoas deixaram de fazer uma coisa que faziam há 300 anos e mudaram completamente. Ou seja, levaram a tal da caixinha para o mercado, a caixinha era uma bobagem, não tinha identidade, não tinha qualidade, não tinha design. E aquilo interferiu de tal maneira no local que esvaziou todo o valor, toda a identidade que tinha que ele fazer de tanto tempo. Esse é um mau exemplo. Né? Que, então, quando a gente está falando de interferência, é bom entender a importância da harmonia nessa relação, nessa troca. E como é que se dá a sua participação na Copa Rock? Eu volto aí, Tânia. Bom, a Copa Rock, eu fundei a Copa Rock em 1987, meu trabalho na Rocinha começou em 1981. E a Copa Roca nada mais fez do que potencializar um conhecimento que já existia na Rocinha. A história da Rocinha, se você olhar, é uma história de cearenses. A grande maioria das pessoas que construíram a Rocinha são cearenses, né? Que é, na verdade, um estado brasileiro que tem uma competência na produção artesanal têxtil, assim, né, incrível. Você vai no Ceará, você vê labirinto, bordado, renda de bilro, enfim, você vê uma variedade que você não vê em nenhum outro estado brasileiro. Então, na verdade, o que a gente fez quando a gente criou a cooperativa? A cooperativa, na verdade, juntou as mulheres e a gente começou passo, né, capacitar, né? Não é nem capacitar, acho que foi aprimorar
os Elas processos já faziam elas já coisas faziam, porque artesanais? Já, porque na verdade, como eu falei, artesanato é cultura. Então, quando elas vieram com as famílias para cá, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, enfim, elas trouxeram essa identidade delas cultural. Então, assim, o que a gente fez na Copa Roca foi capacitar, coordenar, gerenciar esse conhecimento que já existia e criar essas ferramentas que são as ferramentas de acesso ao mercado, de fazer o produto ficar mais qualificado mesmo. Quando eu cheguei aqui no estúdio, eu vi ali naquele cantinho uma luminária, uma coisa assim. Tá aí? Tá aqui, mas ela veio sem luz, né? E ela não tem muita graça sem luz, não, Mas sabe? a gente vai ter que imaginar, tá, gente? Ela não tem muita graça sem luz. Mas, enfim, pois é, a gente, inclusive, vai ter agora, início de abril, a Copa Roca vai lançar uma loja no São Conrado, lá no Fashion Mall, exatamente, em São Conrado. E, inclusive, o Sebrae é nosso parceiro nesse lançamento. Presta aí, Maria Aura, que ela vai ficar melhor aqui. E, ela está atrapalhando a Tetê falar ali. Vou atrapalhar um pouquinho o Alfredo, só um pouquinho, tá? E, enfim, vamos então levar as luminárias pendentes, as luminárias de mesa, outros artigos de decoração, né, feitos com linho bordado, como os guardanapos, jogos americanos, almofadas. Tem os acessórios que são os colares de paetê, de lantejola. É que a gente vai mostrar. Eu achei a luminária linda, muito bem aproveitada essa... Gostou, Lenin? Que bom. Essa renda, né? Essa é a E deve dar um luminária... relevo de sombra incrível quando Essa é a cristal de luz Lakshmi, que é a deusa da prosperidade. Lakshmi. As luminárias são todas cristal de luz. E aí cada uma delas tem um nome. Essa que eu trouxe é a Lakshmi, tem a Rama, que é a fonte de todo prazer. Enfim, tem a Chandra. São 4 modelos de mesa, de crochê. De pé. Essas são pendentes. As pendentes são 50 centímetros e 38. E a pequenininha exatamente. Achei onde é que vai prender. E tem as de mesa de 20 centímetros de diâmetro. Essas são pequenininhas para mesa. E essa renda Esse é um crochê. Pois é, mas aí é um crochê. É um crochê. E você que faz? Quem faz? Não, essa luminária na verdade, resultado da minha relação de quase 30 anos com as artesãs da Copa Roca. Nós fizemos juntas. Uma interferência boa. E a Maria Áurea começou como? E uma troca virtuosa entre o vou ver a crochê Maria e o Áurea. design. Hein? E uma troca virtuosa entre o crochê e o design. O crochê. Quer dizer, então uma faz crochê, a outra... Bordado. A Copa Roca hoje trabalha com um grupo de crocheteiras e bordadeiras e costureiras. Porque além dos colares, tem também a parte de vestuário feminino, que é toda também com apliques de crochê, bordados. E Maria Áurea apareceu como nessa história? Então, na realidade, eu quero pedir licença para mandar um beijo para minha mãe, que foi quem me ensinou a fazer crochê, que ela está lá no norte. Muito bom. Ela tá onde? Está lá no Ceará, na cidade de Crotá. E assim, a minha história com a cooperativa começou mesmo quando eu ainda estava lá no Ceará. Foi uma prima minha, daqui para lá. Aí eu estava mostrando umas blusas, né, que eu já fazia crochê. Sempre gostei muito, muito, muito. Assim, faço até por hobby, para ganhar dinheiro, claro, muito melhor, né? É claro. Aí ela me falou, lá na Rocinha tem uma, eu lembro que ela falou até uma associação, ela não falou cooperativa, eu acho que ela não sabia também, que as mulheres fazem em suas casas. Aí quando eu chegar lá, eu já estava vindo, né? Falei, eu vou correr atrás. Aí foi assim, eu cheguei e já fui logo perguntando quem é que sabe. E aí, assim, não sei, tem pessoas que não sabem porque, assim, a cooperativa não fica, assim, na beira da pista. Entra numa viela. Fora que a Rocinha é enorme. Isso. E é um pouco distante da minha casa. Só que eu gostava muito, eu sempre gostei muito de fazer crochê e eu ficava fazendo lá na minha porta. Aí uma senhora do lado trabalhava lá, a dona Isabel. Aí ela me chamou e eu estou lá, assim, acho que há 10 anos. A minha filha tinha 5 anos, hoje ela já tem 15. Quer dizer, que eu cuidei da minha filha, assim, na minha casa, trabalhando, e minha filha ali. Nossa, eu não tinha coragem de deixar minha filha em creche, sabe? E assim, nossa, eu agradeço a Deus e estou super feliz, assim, estou trabalhando muito, muito mesmo, assim, com muito amor, com muito carinho. E você trouxe peças suas? Trouxe, sim, o que eu estou fazendo no momento.
que você está fazendo no momento? Estou Colares? fazendo uns colares maravilhosos de paetê. Não é que eu sou convencida, não. Isso aqui também é crochê? É crochê. É. Os paetês são presos em fios de crochê, o que Isso. dá uma leveza incrível no colar. Isso. Colar pesado é chato, né? É desconfortável dessa. É até bonito, né? Tem uns que são lindos e a gente não consegue usar. Não consegue ficar a festa toda com ele. Aqueles de pedra, grandes. Esse daí é um modelinho mais antigo. Aí a gente fica batendo cabeça para deixar cada vez mais bonito. Então a gente inventou esse modelinho aqui, do Esse pescoço. aí. E é o que eu estou fazendo atual. Já fiz mais de 50, tá lá, para a loja. Já está pronto para ir para a loja. Tá pronto, prontíssimo. É outra etapa agora, né? É, E eu vi uma bolsa também, não tinha uma bolsa? tem as bolsas daqui, são lindas. E também são todas de crochê? São Também de crochê, Tipo crochê de ráfia, ráfia. né? Essa é Esse ráfia. é o mesmo modelo. É uma ráfia que, na verdade, é um fio de seda tratado que resulta nessa ráfia e no chantum mesmo, né? Então, também tem essa preocupação, né, dos materiais. São essa materiais. que A gente que é o também pulo tem do a gato, preocupação, né? exatamente, De você de trazer fazer uma coisa materiais que terá- diferenciados, né? Associar o design e aí resultar em produtos assim, diferenciados, porque eu acho que é isso que o mercado está pedindo, né? Produtos diferenciados. E você vai ter o que nessa loja? Além de colar, bolsa, luminária, vai ter outras coisas? Vestuário feminino, blusas, vestidos, saias, com apliques de crochê e bordados. Quantas mulheres são na cooperativa? Hoje, em torno de 80. 80. Em torno de 80. É bom isso, né? É um E livro. elas ganham, elas Ganha são por remuneradas produção. O livro pela da Adélia pela Borges, produção. que ela lançou porque eu tentei recentemente. trazê-la, que ela tinha um compromisso hoje. É. Por isso que eu pedi para a produção trazer o livro. É maravilhoso Porque esse esse é o livro. livro que a TT citou. É maravilhoso. E a gente tinha a intenção de trazê-la, mas não foi possível. E a Adélia traz justamente toda essa discussão, né? De por que o brasileiro olha também para o produto artesanal e ele desmerece tanto. Por que eu esse queria olhar isso, que alguém estigmatizado? falasse isso, porque rola isso. Por que na Europa, quando a gente vai, a gente vê uma coisa bordada? Ai, que lindo, que maravilhoso. Bota a mão no bolso, paga uma fortuna. E aqui, a gente olha esses bordados, essas tradições, e a gente acha que é uma coisa, assim, boba, menor, né? E a Adélia, com muita propriedade, ela trata desse assunto no livro. É um livro muito especial. Eu fiz uma vez um programa inteiro baseado numa feira do Sebrae, do Comércio Justo. Não é que tem trabalhos incríveis, em couro de tilápia, e eu me lembro que eu trouxe várias artesãs de várias partes do Brasil. Porque tem essa coisa do preço também, né? Tem essa coisa do preço, tem o tipo de economia também, né, que se discute. A gente traz a questão do comércio justo. A questão é que você está com um produto diferenciado, um produto que ele é feito de uma maneira também, que não é uma maneira convencional, é um produto que é feito com muito afeto, né? A forma como as pessoas se reúnem para trabalhar também é diferenciada, né? Quando a Maria Áurea cita que, não sei se levava a filha, mas que a filha estava presente nesse processo aí dos 10 anos na Copa Rock, isso é uma realidade muito grande na produção do artesanato. São grupos diferenciados, a maneira de se relacionar com a oficina é diferenciada. E ao levar, por exemplo, capacitações, ao levar, ao aproximar com o design, ao aproximar com outras pessoas, né, essa oficina, é preciso que se tenha também um cuidado. Além do produto, né, para essa questão da mediação entre que tipo de intervenção é essa, né, também para perceber que aquela oficina ela é diferente, não é uma oficina industrial, onde as pessoas estão ali por outros motivos. O artesanato muitas vezes é uma escolha. E essa escolha, ela significa processos diferenciados para fazer, horários diferenciados de funcionamento. Não é? Quando se trabalha com a consultoria, por exemplo, não pode pensar que o consultor vai numa oficina de artesanato, que ele vai chegar às 8 horas, ao meio-dia ele sai para almoçar e ele retorna à tarde, como se fosse um horário, né, das empresas mais convencionais. Não, são outros horários, são outros processos. Normalmente quem participa dessa interação e dessa troca também se mistura nesse afeto e, na verdade, a troca ela é realmente muito efetiva, né? Porque você troca conhecimento, troca saberes, renova produtos e renova oportunidades.
Então, E eu acho que o visões de caminho mundo. é essa trajetória. É claro que trabalhar tudo isso, não se pode trabalhar pensando na visão economicista pura e simples, não é? Porque como é que você vai aferir, como é que você vai dar preço, por exemplo, para o afeto que está envolvido nesse tipo de produção? Então, até a formação de preço, a computação, pessoa a hora trabalhando, isso se faz de uma maneira completamente diferente do que numa indústria, por exemplo, né? É um outro olhar. É uma relação muito mais uma relação de trabalho mais humanizada, né? O processo da produção artesanal, sem dúvida nenhuma. Queria mostrar 2 detalhes do livro, já que a Adélia não veio, vou aproveitar e mostrar o livro dela. O trabalho artesanal de Muzambinho, que é em Minas Gerais, e que é bárbaro. E queria mostrar a cara dos artesãos de várias partes do Brasil, porque é bárbaro. A Copa Roca está aí também, tem artesã da Copa Roca. Não é bacana? É muito legal, esse livro Muito é lindo. legal, os caras de ver. Você falou dos sabores, né? Olha aqui, os lindo. sabores do artesanato. Verdade. Pela fisionomia das pessoas. Vou fazer um intervalo, a gente volta já já, sem censura, um programa da TV Brasil. Agora a gente vai falar de bonecas e joias. Joias e bonecas. A Cássia é a terceira geração de bonequeiras. E todas as bonecas são com sobras de tecido, são como? Olha, e assim, a recordação que eu tenho na infância é da minha mãe pegando fralda dos meus irmãos, cortando só a metade delas e me ensinando a fazer, assim. Que é a memória que eu tenho. E ela me disse que é a mãe dela, a avó dela que ensinou para ela. Então, na verdade, eu sou a 4ª geração. E, a partir disso, assim, ficou aquele encantamento. Mas aí, mais tarde, fui fazer artes plásticas. E as artes plásticas eram muito chatinhas, sabe? Aquela coisa de tudo que está em volta, né? Então, eu acho que quando eu saí da faculdade, que eu fui realmente fazer o que eu gostava de fazer. E aí eu comecei a fazer minhas bonecas, mas sem essa pretensão de estar no mercado. Mas eu acho que tudo que a gente faz quando a gente gosta acaba indo para o mercado, né? E acabou acontecendo comigo, assim. Eu comecei a fazer, fui fazendo, colocava numa loja de uma amiga. E aí eu fiquei um pouco liberta das artes plásticas, sabe? Porque ela é muito rigorosa, cheia de regras. E minha boneca não, ela não tem regra, né? Ela é toda... Ela tem o projeto que é o desenho, mas eu não tenho aquela... Não é um compromisso, não é um contrato. Apesar de eu ser professora de design de moda, eu ensino minhas alunas a fazerem projeto, mas assim, quando eu vou fazer minhas bonecas, eu não tenho essa preocupação. Então, eu acho que é por isso que elas são tão livres, sabe? E assim, por ser filha de artesão, já fui consultora do Sebrae de artesanato. Então, assim, eu acho que minha boneca ela é contaminada, assim, das artes plásticas, do design, de ser neta de artesã, filha de artesã. E eu acho que ela está liberta disso tudo, mas ao mesmo tempo ela está contaminada de todas essas regras, desses campos diferentes. E ela é feita de tecido, me dê uma para eu... Ela é feita com silk, que é semi-industrial, né? Essa técnica é porque é resíduo, né? Ela é toda preenchida de resíduo. Então, assim, a técnica, depois do desenho, vem o silk, que é uma técnica semi-industrial. Então, tá aí o design. Tem o não acabamento, assim, que já é algo meu que está nela, assim, de não ter essa preocupação. E o bordado, é minha sobrinha que borda para mim, de 15 anos, que eu coloco ela para bordar, para ela ficar mais ocupadinha. E ela me ajuda. Então, assim, ela está aí, né, toda impregnada. E você faz o desenho? Eu faço desenho, assim, mas... Você desenha no papel e depois no tecido? Desenho no papel, fico namorando os desenhos. Isso é o quê? É algodão, algodão cru esse. Algodão cru? É. E você coloriu? Eu vou tingindo com algumas pesquisas que eu vou fazendo, mas agora eu estou querendo fazer mais processo natural, assim. Mas esse ainda é tintura química. Mas a minha última, que não está pronta, é a Marina Silva, que eu estou pesquisando, e pelo fato de ser um desenho bidimensional e ser chapado de novo, porque a Marina é toda tridimensional, vou lá e chapo, e depois chapo de novo. Então, assim, dá uns efeitos que às vezes eu não estou procurando. Então, como esse aqui é o protótipo, eu ainda vou mexer. Não vai ser a boneca Marina ainda. Mas tem um desenho? Eu tenho desenhos. Estava na minha bolsa, os desenhos. Então depois a gente pega para ver. Mas assim, porque eu vim do Giramundo Teatro de Bonecos também.
passei muitos anos lá dentro. Então lá é só tridimensional, assim. A Eu ia falar pesquisa justamente toda isso, essa é uma tradição mineira, né, do boneco, né? É. Quando eu vi aqui, é bonequeira. Olha que nome lindo, né? É bonito, bonequeira. É. Nossa, eu tenho o maior orgulho de falar que eu sou bonequeira. Assim. Você é de onde, Cássia? Eu nasci em Diamantina, mas eu moro em Lagoa Santa, que é perto de Belo Horizonte, mas sou professora em Belo Horizonte, então eu sou mineira, né? É, mineira. Usa Minas Gerais como um todo, né? Me mostra mais. Então, essa aqui, na verdade, é a que mais aproxima do que minha mãe me ensinou a fazer. Que é essa é como se fosse uma fralda, né, dobrada, cortada ao meio, e que vai chegando até ficar parecida numa figura humana. Mas essas já são, essa aqui já é uma boneca que eu faço sem a preocupação com o retrato, né, já é mais espontâneo, assim. Essa aqui é a Luzia. É a ossada que foi achada em Lagoa Santa, a cidade que eu moro, que é uma ossada que foi reconstituída porque eles descobriram que a mulher mais antiga da América estava lá, as ossadas foram achadas na década de 70. Não, desculpa, um grupo francês que teve nos anos 70 na região de Lagoa Santa é que retomou essa pesquisa e aí pegaram a ossada e reconstituíram. Então, assim, a Luzia pode-se dizer que é a primeira mulher do Brasil. Então, como eu achei ela uma figura muito forte, eu resolvi fazer a Luzia. Aí depois veio a Frida, porque a Frida era muito brigona também. Era. Né? É uma história boa. Né? A Frida é toda terceirizada. Eu só desenho, silco e minhas amigas bordam para mim. Porque eu sou professora, eu não tenho tempo de bordar. Frida toda... Mas é que eu estou apaixonada com a Marina Silva. Ah, tá. Porque... Frida E toda só mulheres? produzida. Sempre só mulheres? Olha, no meu projeto, o Manuel de Barros está na lista. Sim, próximo. O poeta Manuel Barros, pronto. Mas assim, eu acho a Marina Silva demais, assim. Pela ética dela, pela postura, por dizer não na hora que ela achou que eu deveria dizer. Então, eu prefiro as mulheres, assim, para representar. Mas não tem lista, assim. Não vou fazer homem, não. Fiz o Arnaldo Antunes. Foi o que me deu mídia, assim. Quando eu fiz o boneco do Arnaldo, saiu no CD dele, eu fiquei conhecida como a menina que fez o boneco do Arnaldo Antunes. Há 10 anos atrás. A capa de um CD dele. Muito bom. Eu achei a Frida muito trabalhada, é a mais trabalhada de todas. É a mais trabalhada. Também mais ela era mais permitia mais isso, ela permitia. Né? Agora, eu gosto dessa secura também, assim, sabe? A Marina já é mais despojada, né? Sempre foi. E eu não queria fazer a Marina de terno da Chanel. Eu quis fazer a Marina de flor, toda florida. E aí as suas amigas bordam para você? Eu tenho uma amiga, Taninha, que me ajudou a bordar. E essa aqui é toda... Essa eu acho que já é meu pé, assim, nas artes plásticas, que quando... Eu acho que tem mais referência da minha vida como artista plástica, assim, de tentar fazer algo mais conceitual, assim. Eu gosto muito também. E como é que é o desenho? Tá aí agora, mostra. Tá aqui o da Marina. Então eu começo assim, sabe? Eu vou para... Pego de jornal as imagens que saem, né? Nesse caso que saiu da Marina. Aí eu fui, pergunto ao meu marido o tempo todo se tá bom, e ele é super crítico. Meu marido fala assim, esse aqui não tá bom não. Aí eu vou perguntando, aí eu vou mudando. Aí, e ele não perde a paciência e fala, tá ótimo, né? Não, ele é mó fofo, fofo comigo. Essa aqui é as imagens que eu tirei do jornal, tá vendo? Que eu vou colecionando. Tá. Você vai trabalhando. E aí eu vou trabalhando. Por final, eu pedi com minha amiga, que é professora de desenho, Andréia Vilela, lá em Belo Horizonte, que dá aula na universidade comigo, eu falei assim, Andréia, põe os defeitos para mim. Aí ela vai apontando os defeitos, assim, eu tô achando que a boca é mais reta aqui. Eu acho que os olhos podem ser mais assim. Aí eu vou mudando. Mas assim, eu também não tô nem aí se não tá agradando gregos e troianos, não. Quando eu vejo que, por exemplo, a Marina já tá bom. A Marina, ela tinha que sair para mim carismática, assim, porque eu acho que ela é. Só que não ficou ainda. Então, esse é um protótipo, não está aprovado. Tá. Mas eu vou modificar. Então, não é o seu marido, seu principal crítico, é você. Ele é bem crítico. Não, e tem a ver com caricatura também, né? Até chegar a você pôr como, já no objeto tridimensional, você fez o estudo das características de quem você está embonecando. Mas o tridimensional facilita muito. O tridimensional, ele te dá a similitude, assim, sabe? Essa aproximação com o real, ela é mais fácil de lidar. Mas também é um desafio fazer o bidimensional, né?
Já tentou fazer um boneco de uns políticos e enfiar umas agulhas assim? Eu já fiz. Eu já fiz, de todos, assim. Fiz uma exposição há muitos anos atrás. Mas os bonecos não ficaram bons, não. Mas o cabo, sabe se o cabo sentiu? E você fez uma exposição com políticos? Fiz há muito tempo atrás, eu ainda era aluna de graduação. Eu fiz vários políticos, não me lembro, eu lembro que eu fiz o Lula. Depois meus sobrinhos brincaram com o Lula lá em casa. Mas o Lula foi o que ficou mais fofo também. Mas nem sei por onde anda assim, os bonecos. Mas eu acho que foi aí que começou a história de tentar fazer alguma coisa que parecesse com, assim, sabe? Você dá escala aos bonecos? Assim, quantas marinas você vai fazer, por exemplo? Olha, eu não passo de 100, assim, não, porque aí vem aquela história também, assim, do design, artesanato. Por fato, se eu aumento muito essa escala, eu caio em outro lugar. Se eu permaneço com 100, por exemplo, Arnaldo Antunes só tem um, eu só fiz um de cada. Eu ia fazer um espetáculo em Belo Horizonte, no Festival Internacional de Teatro de Bonecos. Eu precisava fazer um com música do Arnaldo Antunes. Eu fiz vários bonecos deles. Então, fui experimentando até ficar parecido. Quando chegou o dia do espetáculo, eu acho que eu não ensaiei muito. Alguma coisa aconteceu, meu cenário caiu, foi um caos. E aí, o espetáculo ficou péssimo. Aí, eu fiquei muito triste, assim, eu dividi ateliê com um amigo meu, que era de São Paulo, mas que estava morando em Minas, e falou assim, mas dá esses bonecos para o Arnaldo, não joga fora, não. Ele é super legal, estudou comigo. Você quer saber? Vou botar para ele de presente. Aí eu pus tudo numa caixa, eu estava mudando de ateliê, ia para um lugar super pequeno, dei de presente para ele, ele me ligou e pediu para usar no CD. Que lindo, tá vendo? E para mim foi ótimo. Assim. Acabei indo estudar na França por causa dos bonecos do Arnaldo Antunes, porque eu pedi uma bolsa de estudo, eles não quiseram me dar, para o governo brasileiro. Eu pedi de novo, falei assim, mas eu sou a casa que fez os bonecos do Arnaldo Antunes. Aí o ministro da Cultura me deu a passagem, eu estudei na França. Pra entender. Sabe que eu acho que eu vou fazer uns bonecos hoje à noite? Você dá aula desse boneco, eu vou começar a aprender. Eu forneço as agulhas. E até capaz de espetar alguns, né, pessoalmente. E por causa dos bonecos do Arnaldo, eu fiquei um mês no Instituto Internacional de Marionetes. Bom, Né? Mas também você contou meio en passant que participou do Giramundo, né? A minha escola foi o Giramundo. O Álvaro e a Terezinha, que fundaram o Giramundo, foram muito generosos comigo, assim, abriram as portas. Eu aprendi muito lá, voltei 10 anos depois para coordenar uma escola com eles, com uma comunidade perto da escola. Eu acho que a minha escola se chama Giramundo, assim, porque o Giramundo era dentro da Universidade Federal de Minas Gerais. E lá eu estagiava e fui ficando. Eu aprendi a lidar com a cor, estava te falando. Eu aprendi a lidar com a cor, era um processo intuitivo. Eu aprendi a dar nomes. Por isso que eu acho que essa interferência do Sebrae é maravilhosa. Eu acho fenomenal, assim. Há desrespeito? Deve haver, sim, mas também há muita coisa boa. E, assim, o artesão, ele tem a intuição, mas o design, ele tem o processo, ele fala de público-alvo, ele ajuda a inserir esse produto no mercado. Se não fosse o Sebrae, eu nem saberia o que é público-alvo, sabe? Preço da tesoura, preço da linha inserida no produto. É maravilhoso. Eu acho essa questão do preço muito complicada, fabuloso, né? sim. Tem que fazer um curso mesmo. Justamente. Tem que fazer, tem sim. difícil. E eles falam pra gente o que é custo variável, o que é custo fixo, se você sai de lá, assim, fera. Do Sebrae. Eu acho que vou fazer esse curso do Sebrae. Faz o Sebrae. Antes de com fazer o vontade boneco, de faz fazer o do curso Sebrae. Me aceita lá, Eliana, no seu Na curso? hora, já está aceita. Volta aí pra cá. Obrigada. Alfredo Grosso. Alfredo Grosso não fez curso do Sebrae nenhum. Não fiz curso de Sebrae, não fiz curso de joalheria. E sabe dar preço? Eu vou de Rala, palpite. é a parte pior para você? É a parte pior. Ou vender é pior? Eu tenho cá para mim que o preço ideal é o mais alto que eu conseguir cobrar. Mas nem sempre as pessoas concordam com isso. Então, a gente chega a um acordo comum. Eu, na abertura do programa, falei que você desenha, cria e é o vendedor das suas peças. Eu suponho que ser o vendedor deve ser a parte pior. Eu tenho uma vendedora, né, lá na loja agora. Graças a Deus. Mas Eu quando não atendo tinha loja, tinha só ateliê e você tinha que ficar... Devia ser o bicho pegando. Na hora de dizer o preço, eu derramava o café, eu fazia qualquer coisa para adiar aquele momento. Você não leva... Mas eu fui aprendendo. Foi aprendendo. Fui aprendendo. Tá melhor. Hoje está um espetáculo em termos de cobrança. Não, espetáculo ainda não estou, não, mas já tenho
uma certa desenvoltura. Você começou a fazer joia quando? 40 anos atrás. Em 72. E por conta de quê, assim? Por causa de um artigo no jornal. Faça você mesmo suas joias. É Márcio Matar, Pedro Correia. Eu compro um maçarico aqui, compro não sei o que, não sei onde. Eu falei, tá aí, Márcio não sei Matar. fazer nada. Márcio Matar. Que Deus o tenha, grande figura. Poxa, E joias lindas. faz lindo. Era um tempo também que a joia artesanal tinha um valor extraordinário, né? Assim, Não, anos tinha 70, sim. assim. Era muito admirável. Pessoas mas descoladas. ninguém comprava aquilo também. as pessoas descoladas compravam. Muito poucas, né? Márcio Sempre não é vendia que, pouco, não Márcio não é que vivia confortavelmente por causa das joias, né? Nem Caio Mourão. É, mas era vivia. chique ter uma Ah, joia de era Caio muito- Mourão. era muito de Márcio chique. Matar, era Mourão chiquérrimo. Era maravilhoso. muito chique. Era Muito chique. artesanal. o Não é trabalho assim, dele, essa joia. lindo. Ah, Era de artista Caio Mourão, plástico, claro. joalheiro. É. Tinha uma grife, assim. Ah. Era uma grife. Era uma grife, era importante. Isso melhorou ou piorou dos anos 70 para cá? Olha, isso mudou muito. Tinha aquelas poucas pessoas que faziam isso e eu fui para a Itália, né? Um dia Caio Mourão, ele me mandou 2 cartões. Um dizia, logo que eu cheguei lá, agora somos só nós 2. O Márcio se foi. Foi isso. O Márcio morreu um mês depois de eu ter ido para a Itália. E o outro, ele me dizia, Grosso, não volta não. Você der um tiro para cima aqui, agora caem 17, 18 designers de joia na sua cabeça. Então, eu fui ficando por lá, porque muito louco. começou a ter muito designer de joias, né? A coisa se dissolveu um pouco. E Mas ao mesmo tempo é tudo muito parecido, né? Porque se eu você olha as receio que grandes sim. joalherias, Eu receio que sim. né? Todas elas trabalham com a mesma pedra, com os mesmos brilhantes em volta. Quase Então, sempre com os mesmos ourives. então Porque fica tudo muito parecido. Os poucos bons ourives atendem a muita gente. O designer, quando apresenta ao ourives um projeto, o ourives vai ter que fazer o jeito dele, né? Vai ter que adaptar aquilo um pouco. Então eu acho que há uma diferença assim. E você não tem ourives, ourives é você. O ourives sou eu. O designer eu não sou porque eu não sei desenhar, então eu vou fazendo direto no material. Maravilha. Vamos ver algumas Maravilhoso. das peças de Alfredo. Olha, eu trouxe isso aqui, que é uma coisa que eu fiz pouco tempo atrás, que é a Copacabana Me Engana. Olha que lindo, né? Lindo. Ela tem O um calçadão Tem que aí. mostrar, olha aqui, Calçadão. o Miller, fecha nele o máximo que você... Isso, conseguiu. É lindo. Não é lindo? O que eu gosto nela, posso desfechar aqui, Pode. é que ela vai se modificando à medida que você usa. Aí você acompanha ele, Miller. Isso, no agora faz. corpo, ela toma posições muito diferentes, né? E você pode deixar também na sua casa em Você cima pode da mesa. deixar até com uma escultura, né? Não, tem horas que parecia o Pão de Açúcar. Olha mesmo. Tem a coisa do Pão de Açúcar aqui, de repente ela se adequa e vai fazendo imagens que a gente vai descobrindo. E aí você faz cada Eu faço cada coisa para peça. cada pessoa. Agora, para ter uma loja, como é que você faz? Você faz umas peças e... Tem uma série de peças prontas lá. Eu chamei esse lugar lá de Joia em Progresso, que as pessoas chegam e eu estou fazendo. Né? Às vezes não virou moda de obra em progresso, eu tenho lá Joia em Progresso. Eu fico sentadinho lá, tem a oficina inteira ali dentro, e as pessoas vão entrando e vão olhando, isso aqui, o que vai ser? Eu falei, eu acho que é um anel, mas no final pode virar um brinco também, não sei. Então, está funcionando bem, está muito E simpático. como é que tá? Deixa eu ver o resto. Mostra seu trabalho, lindo. Tem um anel com uma pedra de rio. Olha que barato. E esse em ouro? Esse em ouro. E tem diferença trabalhar com prata, com ouro? Trabalha-se com ouro Tecnicamente, branco também? A técnica é diferente? É muito pouco diferente. Muito pouco E diferente. uma pulseira como aquela, você faz quantas delas? Muito poucas. Muito O poucas. que é muito poucas? Duas? Bom, iguais eu não faço nenhuma, né? Nem porque brinco o processo eu faço é nada lógico. igual ao outro, porque não tem aquela preocupação, não tem uma matriz. Então, Mas eles rimam, eles conversam. eles conversam, às vezes se entendem até. Mas, por Cara, é uma exemplo, figura. esses aqui... O anel é assim mesmo? Ou não? Não, é o contrário, É o porque ele é contrário. mais anatômico ao contrário. Isso. É.
Lindo. Não, peraí, que tá... Ah, valeu. E aí ele fica... É, assim ele fica mais... Ele a é mais pegada agradável. fica... Tem que estar na medida certa. É, né? claro, isso aqui eu tô improvisando, você tá vendo? Né? Por favor, improvise à vontade. É, mas aqui... Mas ficou lindo. Vai. Os brincos, eles não são iguais. Essas entortadinhas, que chama gosto que me enrosco. Gosto que me enrosco. E Olha que eu gosto. cada vez que a me gente enrosco. gosta, a gente se enrosca de um jeito e os brincos saem diferentes. tem um Joia anel, em progresso. Joia em progresso. tem o anel Mano, também. é lindo. É Da mesma linha. lindo. Lindo. Parece uma serpentina. É, e se enrosca mesmo. Você tem razão, cada E vez. os nomes são ótimos, né, Leda? Muito bom. Gosto que Tem me uma poesia. enrosco. Não, Nossa, hoje o que dia está lindo. cheio de poesia, porque eu comecei, a Maria Áurea começou falando de que não queria levar a filha à creche e chegou no crochê. Eu digo, isso é poesia pura, tudo acontecendo. Olha que lindo. Lindo, lindo. E esse chama como? Esse também é da linha Gosto que me enrosco. Gosto que me enrosca. Tem uma linha inteira que se Tem uma enrosca. linha. Tem o lábios que eu beijei, tem várias coisas. Lábios que beijei é bom Aqui, também. aqui tem o lábia. Ah, Lábia não é nesse sentido que a gente conhece que de conversa mole, não. Lábia, pelo dicionário, é o conjunto dos lábios femininos. O grande e o pequeno se chamam lábia. Isso. e ficou lindíssimo. Conte mais. Para chegar na lábia tem que ter labuta, né? Tem. Eu fiz uma linha chamada Alfredo Grosso Oficina. Aí eu mando fundir isso aqui, eu faço o protótipo, mando fundir, dou o acabamento, preparo, coloco a pérola, que é uma linha que tem um custo um pouco mais baixo. É, porque eu ia te falar disso. O custo da joia, quer dizer, usar joia no momento que a gente está vivendo também é complicado, né? Não, é ótimo. Todo mundo adora. Não, Fico todo mundo dizendo que é adora, complicado, mas assim, às vezes a pessoa que gosta mais, eu acho que esse é o drama do artesão de joias. Porque quem gosta desse tipo de joia, e tem a rica tradicional, né? Ela gosta de brilhante, agora, nesse momento, naquela pedra da Paraíba, que eu esqueci o nome agora. Topázio Imperial. Não, não sei o que da Paraíba. Que é azul, é deslumbrante. É carésima. Mas tem um nome, não sei o que lá, da Paraíba. Eu não entendo muito essas pedras. Pois é a joia que a pessoa que tem muito dinheiro comprará. Não é? E a pessoa que mais gosta do divertido, do gosto que me enrosco, etc., é a pessoa que não vai comprar aquela joia da Paraíba, entendeu? Nem sempre tem acesso. Turmalina da Paraíba. Quem for da Paraíba, pelo amor de Deus, me diga isso. Quem tem um joalheiro que Não, entenda lá de no, pedras alguém que pode estiver em dizer. casa sabe Entendo. isso. É a pedra do momento, assim, sabe? Saiu outro dia uma entrevista. Não sei. Eu só cabe. Eu não sei que eu tenho os dedos de uma mão totalmente diferentes. Todo mundo tem. Todo mundo. Todo A mundo esquerda tem. mais Todo fina. mundo saber. Mas ficou lindo. Aí você Não só o fundiu dedo. isso aqui. Então você Aí tem manda uma fundir. linha Aí que eu pode tenho, ser mais eu faço- barata que é uma essa linha mais aqui. barata. Porque isso Essa aqui é linha feito... chama como mais barata? chama Alfredo Grosso Oficina. Ah, não tem um gosto que me enrosco, algo assim. Não, algumas coisas têm nome também. E ouro, prata e pedra. Pouca pedra. Pedra mais assim, uma pedra de rio. Ou então pérola e brilhante, que são coisas que eu gosto muito. Pedra colorida, aquela coisa assim, eu não tenho muita simpatia, não. Quer dizer, não é que eu não gosto, mas eu acho que não combina muito com as coisas que eu faço. Então acaba saindo sempre mais enxuto, né? O que mais que E você você tem? sempre quis fazer joia? Desde criancinha, né? Eu comecei fazendo, na verdade, artesanato. Aquela coisa meio hippie, de fazer sandália de couro, bolsa de camurça e coisas de cobre. E eu estava falando daquela matéria que saiu no jornal, que era do Márcio, do Pedrinho, compra o maçarico, faz isso. Eu comprei e fiquei com aquela traquitana toda na mão sem saber o que fazer. Até que fui bater numa oficina no centro da cidade e eles começaram a me orientar. E dali eu comecei. A fazer. Depois conheci o Márcio, o Caio, o Kleber, aí comecei a andar com aquela turma toda. Tem mais? Tem aqui um pingente que é o Constantini. Esse aqui? É. Nossa, lindo.
E você faz joia para homem também? Eu não acerto muito, não. Às vezes me pedem, mas eu Não? não. Eu acho que fazer joia, para mim, é uma coisa de tentar descobrir alguma coisa sobre a natureza feminina, né? De ficar tentando interpretar o que agrada. E eu continuo não achando, porque ainda não deu tempo para fazer de homem. Como ainda não entendi nada das mulheres, eu continuo. Depois que eu entender, eu começo a fazer joia para homem. Ih, rapaz, não vai entender não. Acho que não vai ter joia Tô para nesse homem tão processo aí. cedo. Os meus primeiros 40 anos de trabalho, eu ainda não entendi. 40 anos. 40 anos. Tem mais aí, não, pra gente fechar esse Ih, meu bloco? Deus, tem. Então não seja tão cavalinho. econômico, vai mostrando. Tem o cavalinho que a produção me pediu para trazer, que eu fiz para a novela Araguaia. E graças à TV Globo foi um sucesso. Foi um sucesso Nossa, extraordinário, cavalinho, tchom, tchom. O que mais? Não, chega. Acabou? Tem o outro pé do brinco. O outro é o outro É o desse outro aqui. A lábia. Tá sendo a lábia. O pá da lábia. Você gostou desse, né, Lenin? Não, gostei de todos. Não. Mas é que há homens que usam anéis mais maiores, mais com Eu mais sou cheio de destaque. anel também, mas Ele É, também mas gosta. é engraçado, eu não sei fazer. Quando eu faço, não agrada, os homens não gostam. Então, Não gosta. mas não sou bom nisso, não. Caio Mourão fazia, usava ele É, mesmo, um monte de coisa. ele mesmo né? usava. Nunca consegui, não. Esse é o Alfredo. Essa é a bonequeira e o Alfredo. Do lado de cá, 40 anos de joia artesanal, do lado de lá, Mais ou menos isso. mais ou menos isso também, pra você ver aí. Nenhuma tradição familiar. Você não tem nenhuma Nenhuma tradição tradição familiar. Tá certo. Por isso que o artesanato é possível, né? Que pode ter tradição familiar, pode não ter, É, pode tudo. Né? Pode. Intervalo, a gente volta já já. Sem censura, um programa da TV Brasil. Antes de falar com o Lenine, vou agradecer a Marta, do Recife. A Marta ligou para dizer que é a turmalina da Paraíba. Valeu a tal pedra que eu falei tanto. Vou depois colocar aqui para ver se eu acho, para mostrar para. Vou pedir para o Felipe ver se que ele é melhor que eu nesse negócio chamado computador, para ver se ele consegue mostrar um anel da turmalina da Paraíba para vocês entenderem o que eu quero dizer. E vamos falar das joias de Lenine. Só né? tem artesão hoje aqui. Só tem verdade, artesão. É verdade. Não tá, não fechou com o Lenine? Bem? Né? Você é. fez esse disco artesanalmente. Completamente, com esse processo realmente orgânico, que está impregnado da pessoa, que não é industrial. Acho que tem tudo a ver. Um programa que todo mundo tem um mesmo tipo de atitude, assim, com o Eu que sabia faz. que você ia gostar, porque a sua terra tem artesanato lindo. Né? Você cresceu Tem vendo também. isso. Eu estava falando aqui até para vocês o artesanato de cada lugar passou a ser como uma memória que eu tenho. Então lá em casa parece um museu, assim, ninguém não entende muito porque eu viajei muito e venho viajando cada vez mais. E em cada lugar eu procuro aquela peçazinha que eu me identifico, que eu acho num universo tão amplo. E aí terminou a casa parecendo um museu. Como é que é? Do Crato a Creta? Adorei isso. Do Crato a Creta. De onde você falou mais, Lenine? Sei Você lá, falou dessa outra vez. coisa. Muito bom. Mas é isso mesmo. Eu descobri muito cedo que nessas viagens é tudo com muito curto tempo. Você vai lá, passa o som à tarde, de noite tocou, no outro dia está saindo. Então as duas maneiras que eu descobri de capturar um pouquinho de cada lugar foi pelo artesanato, que antes eu faço uma pesquisa para saber o que se faz naquela região e tudo, e a gastronomia. Aí eu como e compro o artesanato. Naquelas 4 ou 5 horinhas que eu tenho. Que você tem ali, né? E esse disco você teve tempo para fazer, né? Não foi 4 ou 5 horas, você ficou fazendo em casa, você montou o estúdio em casa, não foi? Na verdade, o processo todo do chão foi bem diferente de todos os meus outros discos. Eu parti de uma ideia inicial que eu queria fazer um disco sem bateria e percussão. Nada contra baterista e percussão, viu, Pantico? Que é meu baterista há muitos anos. Mas era porque eu queria descobrir outros relevos sonoros e aquilo foi um estímulo. Quando eu fui gravar as 3 primeiras canções que eu tinha composto, e quem me ajudou a produzir o disco foi foi o Bruno Jorge, que é meu filho, e Júnior Tolstói, que toca comigo há muito tempo. O estúdio do Bruno, meu filho,
na casa da avó dele, minha sogra. Quando eu fui gravar a primeira canção, a porta estava entreaberta e vazou o canário dela, o Frederico. O Frederico cantou e a gente, quando foi ouvir, o Bruno disse, ó, ele está no tom e ele está evoluindo, ele tá respondendo à modulação que a gente está fazendo no violão. Vamos assumir isso aí. E foi assim, simples assim. Então vamos assumir, bota o microfone no canário, pede silêncio a todo mundo, bota a música tocando e deixa ele cantar. O que você ouve é um take só, sem processamento, sem corte. Me deu os sons do cotidiano. Então foi o Frederico, eu devo tudo a Frederico. Essa janela e de alguma maneira, um diálogo que se estabelece com a música concreta do Pierre Schaeffer, do Pierre Henry, do John Cage, do Hermeto Pascoal, do Zappa e tudo. Mas foi o Frederico que me deu. E aí foi muito bacana, porque aí no disco eu sou movido a café com leite. Todo dia sou eu que faço o meu café. Então a chaleira, eu fico ali. Na hora que ela apita, diz que é o sinal de coar. As cigarras na urca, ensurdecendo no verão. Então o disco foi todo pontuado por esses sons, né? E as músicas eu compus a partir desse caminho. Que eu digo assim, então peraí, o que é que eu posso usar? O que é que pode ser adequado para... E aí passei a compor as canções já pensando em cada elemento. Já pensando na máquina de lavar centrifugando, os seres estranhos, eu já fui criando o castelo. Agora a gente está num momento completamente diferente, porque eu lancei em outubro. E aí transpor para o palco, aí foi cabeludo. Foi cabeludo porque significava a gente testar surround, testar... que é um tipo de, quando a gente fala assim, só para deixar claro, ninguém fala 5.1. Quando você vai no cinema hoje, você ouve várias emissões de sons simultaneamente, com diferença de tempo, para você ter a sensação de espacialidade. O cinema se apoderou disso, mas isso é áudio, isso era para estar na música. E aí eu cismei disso, a gente foi atrás de como realizar, e eu estou ladeira abaixo nesse processo, viajando com uma equipe maravilhosa, com um equipamento que é uma novidade tremenda para todo mundo, está todo mundo aprendendo junto e trilhando o chão. E o Pé na Estrada está desde outubro. Não, começou semana passada. Eu estreiei em Recife. Ele está em Recife, no fim de semana. Eu falei com a Isso, Paula, estreiei em Recife, né? Por e-mail ela isso. falou isso. Ele está em Recife, não sei se ele chega a tempo, porque o show é aqui amanhã ou depois. Amanhã e depois. A gente faz agora. Mas é porque também não foi Então aleatório. começou agora? Começou. Eu achei que era um encerramento, você tinha feito outubro, Nada, novembro, dezembro. até porque eu tive que testar muito, Leda, essa espacialidade. Ela não podia gritar, tinha que ser uma coisa sutil. Eu queria ambientar as pessoas. Eu queria propiciar uma experiência sensorial. Que as pessoas... A conjugação do verbo no universo da música virou ver-ouvir. O meu show é ouvir e ver. A vedete é a música. Eu tive a honra e o prazer de convidar ele a acertar o Paulo Pederneira, de fazer toda a direção de arte do espetáculo. Ele compreendeu isso magnificamente e iluminou o suficiente para as pessoas perceberem como a gente faz em tempo real aquela música. E estou numa experiência adorável, um filho de lado que eu não posso olhar para não pagar o mico de ficar chorando, vendo, meu menino tocando. E, produtor do disco. O disco tem muito bom, foi feito o Júnior Tolstói e ele, mas o disco tem muito a mão dele, essa coisa do desenho, do som. Tem muito. Estou orgulhoso, feliz. E ele tem quantos anos, Bruno? 23. Eu estou botando os meninos para trabalhar. João já, né? João já sou ganhou. pai do João faz tempo. Né? João do Casuarina. E você não conhece ainda Bernardo. Viu? Ah, é? Tem o terceirão aí. E esse está com quantos? Está com 17. E vem em que caminho, assim, você está sentindo? É tudo bichado com a música, Tudo cara. pela música. Tudo bichado da música. Mas É um como vírus. compositor, como produtor? Tudo meio assim, por isso que a gente estava falando essa Bruno coisa da também geração. toca? Toca, canta, compõe, E escreve. toca no seu show o que é? Toca tudo, tu vai ver. Tu não vai não, é? Vou. Então tu vai ver. Toca tudo? Tudo, rapaz. E o bacana é que nós montamos 3 sets.
com uma interatividade muito grande. As coisas a gente construi, os loops, os sons, tudo em tempo real. Enquanto eu estou tocando, por exemplo, estou fazendo aqui no violão e pego e faço... A partir do momento que eu fiz isso, o Júnior, que já está olhando para mim, ele pegou e sampleou isso que eu fiz aqui. E a gente vai criando tudo isso. Então, é em tempo real, cada show é diferente do outro, porque está sujeito à ocasião, ao loop que você faz, ao delay, ao dub que você está fazendo. É muito instigante, cara. Aí eu estou feliz da vida mesmo. Assim, aí aproveito para chamar todo mundo, vão mesmo, porque vai ser isso. Está sendo bem divertido. E a capa já é um chamego, né? É, Tom, meu neto. Eu tenho neto. 2 netos, o Tom e a Luna. Você também? Eu tenho 2 netos também. Olha aí, Coisa 2 a boa, 2. né? 2 a 2, 2 É, netos, muito. meninos? Um menino e uma menina. Você É dois. igual. Olha, Também? É, Luna e Tom. Luna e Tom. Francisco e Antônio. Se é para dar nome, eu também digo. Combinado nos netos. A Muito gente- bem. É uma babão, coisa né? muito Babão, boa. né? É, É muito bom, rapaz. Essa sensação de dar a volta na morte, eu gosto muito. Dei outra volta, nasceu outra volta. É uma delícia esse cara, muito bom. E aí você vai tocar lá? Vai, né? Vou, né? É pra ir? Tá. Então, pra quer eu dizer, é um pouco, assim, daqui a pouquinho. Tá bom, então tá bom. Não, que eu já tô aqui de prontidão. Tá de prontidão, né? Tá certo. Ah, meu Deus. Tem um Guilherme Moreira e Silva diz que ele quer informar que em Maceió, Alagoas, principalmente no bairro Pontal da Barra, tem uma produção muito grande de bordados, alguns deles de origem alagoana. Ele quer que eu ilustre isso com o papo, com essa informação, está registrado. Adoro esse pernambucano chamado Lenine. Né? Bianca adora. Li no seu coração, no coração dela você só perde para o Suassuna. Rapaz, botou no Tá patamar perdendo muito alto o- esse sarrafo aí. Ah, bom. Tá certo. Então a gente vai fazer um intervalo e a gente volta já já com o Lenine tocando pra gente, ok? Combinado assim, sem censura no programa da TV Brasil.